Bom dia. Hoje nós vamos ao nosso quinto tema de UTI, falar sobre queimaduras. O que são as queimaduras? É uma lesão, que vai desencadear por um agente físico. Dependendo da queimadura, nós temos as nossas classificações. Pode ser elétrica e química, tá? A eletricidade também causa queimadura. São causadas por calor, que são as mais frequentes. Costuma-se classificar de acordo com a profundidade que vai ocasionar na pele e sua extensão também. É importante avaliar o processo, tanto a extensão da parte queimada, para ter um prognóstico, favorável ou não. E a previsão da cicatrização e de sua cura também. Quanto mais superficiais, melhor o prognóstico. As queimaduras mais profundas têm um prognóstico, mais grave. As queimaduras de primeiro grau, tá? É mais superficial. Nós temos aqui, como vocês verem, a epiderme, parte mais superficial, derme, tecido subcutâneo. A queimadura de primeiro grau, ela vai geralmente afetar a epiderme. Ela vai deixar a pele avermelhada, e perimeada, com edema e dolorida também, com dor. Geralmente o que causa essa queimadura pode ser uma exposição prolongada ao sol, Queimadura do segundo grau caracteriza pelo aparecimento de bolhas, que a gente chama flicter, que é a manifestação externa de um deslocamento dermo-epidérmico que tem a profundidade intermediária. É a mais dolorosa, é a queimadura mais superficial, é caracterizada por deixar essa pele avermelhada também com edema, extremamente dolorida. Exposição ao sol também pode desencadear essa queimadura. Aí vocês podem estar vendo que nós temos aí, uma parte que está avermelhada, que é de primeiro grau, e aonde forma, essas bolhas, já é de segundo grau, tá? Que ela já está afetando o tecido. Do terceiro grau, já vai ter o quê? Uma morte tecidual, a necrose, onde vocês podem ver aqui, esses tecidos mais escuros, que são os tecidos necróticos, que é mais profundo e mais grave. Então, nós não podemos só analisar, se é de primeiro, segundo e terceiro grau, e sim a extensão que ela vai tomar. Aqui é uma pequena extensão, tem uma cura mais rápida. Agora, esse tipo de queimadura, ela vai ter uma grande extensão, então pode correr riscos de infecção também. Em relação à sua extensão, a gente vai avaliar ela, pela numeração. Quando for, só a região da face do rosto, nós temos aqui, a gente soma-se 9, tórax, posterior mais 9, anterior mais 9, os braços tudo 4, tanto posterior como inferior, abdômen 9, cada perna 9, então a gente vai avaliando o que, vai fazendo a somatória para saber, quantos por cento é de queimadura, Como vocês veem aqui, já em criança, como são menores, vai o quê? 18 também, 18 é menor, 7, 7. E os bebês aqui, ó, que são áreas menores ainda, 14%. E a gente fala em porcentagem, Ai, queimou só o rosto, 9%.
Queimou tórax e abdômen, né? Então vocês vão avaliar 9, 18 e assim por só o tórax 18%. Então vocês vão sempre avaliar quando a gente fala em queimaduras, teve 72% do corpo queimado, 50% do corpo queimado, geralmente é quando eles fazem essa somatória das queimaduras. E para tratar um paciente queimado, normalmente até para o banho, tá? As roupas têm que ser esterilizadas de cama, para não ter contato com micro-organismos e não dar infecção. Quando a gente tem a classificação da gravidade baixa, menos de 15%, média entre 15 e 40% e alta 40%. O tratamento depende da gravidade da lesão, tá? Ou do tipo de queimadura. Sempre manter o local, tá? Lesionado úmido, porque uma pele que ela esteja seca, ela não vai promover a umidade suficiente para fazer o que? A reconstituição daquele tecido. Manusear o paciente com materiais esterilizados, até as roupas de cama também, comadres, bacias para banho, tudo. Manter sempre o acesso venoso, né, que seja permeável para poder infundir as soluções. Preparar o paciente, tá, para procedimento cirúrgico, principalmente de terceiro grau, que precisa fazer o debridamento e retirar aquele tecido necrosado morto para vir o tecido de granulação, que é como se fosse um tecido bem irrigado de sangue para poder cicatrizar. Administrar medicações prescritas, procedimentos como sondagens curativos e realizar o balanço hídrico, porque tem muita perda de líquidos também. E cuidados com a higiene e auxiliar sempre na alimentação. Auxiliar, né, em eliminações fisiológicas como comadres, né, e tudo mais, papagaio, manter o ambiente sempre confortável, mudar de decúbito esse paciente, aferir sinais vitais, as medicações e comunicar e anotar as alterações. Já nos transplantes de órgãos, muitas vezes a única alternativa para o paciente, tá, para determinadas patologias, quando já aquele órgão não é funcional, precisa ser transplantado. Também chamado de transplantação ou a transferência de células tecido dos órgãos vivos, com a finalidade de restabelecer aquela função daquele organismo que vai vir um órgão novo. O Sistema Nacional de Transplante é uma instância responsável pelo controle e pelo monitoramento dos transplantes de órgãos, de tecidos e de partes do corpo humano também. A atualização do Sistema Nacional tem concentrado, sobretudo, na redução do tempo de espera desses pacientes nas listas de transplantes e na melhoria da qualidade de vida desses pacientes. O Brasil tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo, na qual cerca de 87% dos transplantes são feitos por recursos públicos, pelo SUS. Há dois tipos de transplante: o autólogo, cujas células e tecidos ou órgãos são retirados da própria pessoa e implantado em um local diferente do corpo, tipo de pele, né? Geralmente a gente usa. E o alogênico, que compreende entre a retirada de material de outra pessoa, um doador, para ser transplantado, tá? Nesse receptor. A maioria dos transplantes é realizada com a utilização de órgãos de indivíduos que já faleceram, que morreram, foram a óbito. Embora em alguns casos o material possa ser retirado também de um doador vivo, compatível. Uma importante questão sobre os transplantes são os riscos para a rejeição. Isso ocorre quando o sistema imunológico do indivíduo, do receptor,
ele vai ser responsável por combater as ameaças externas, bactérias, vírus, células cancerosas, por exemplo. Ele não vai reconhecer esse novo tecido, né, e passa a produzir anticorpos para poder destruir aquele órgão, aquele tecido que foi transplantado também. E a reação, geralmente, tá, é causada pela destruição do órgão transplantado. Por isso que existe as drogas, tá, supressoras que vai poder utilizar para não ter essa rejeição. E essa rejeição é realizada, tá, após a verificação também da compatibilidade de sangue de antígenos, tanto do doador quanto do receptor, dessas moléculas, tá, do corpo que vão iniciar uma resposta imune. Quanto maior a compatibilidade dos antígenos do doador e do receptor, mais alta é a chance desse procedimento ser bem sucedido. Mesmo que a compatibilidade seja alta, os riscos de rejeição também são altos. Por esse motivo, tá, os pacientes devem se submeter a medicamentos imunossupressores permanentemente pelo resto da vida. Transplantes autólogo não oferece risco, porque ele está recebendo dele próprio, como da pele, né? Você precisa fazer um transplante de pele, você tira do próprio paciente e transplanta nele mesmo, porque o código genético é o mesmo. E os transplantes mais realizados no mundo são os de medula óssea, rim, fígado, coração, pulmão e pâncreas. Podem ser também utilizados, tá? Intestino, córneas, pele, osso, válvulas cardíacas e tendões. Atualmente, essas equipes têm tido sucesso nos transplantes de rosto e de membros como mão e perna. No Brasil, os transplantes de órgãos de uma pessoa já falecida só é realizado com algum membro da família autorize o procedimento, mesmo que em vida esse indivíduo se manifeste ser doador. Precisa-se pedir autorização para a família. Os transplantes relacionados de órgãos, né? De fígado, né? Normalmente em pacientes que estão abstêmicos há meses, alcoolismo, as principais doenças cardíacas, cardiopastias, cirroses de fígado, diabetes de pâncreas, doenças arterial coronariana do coração, cardíacas coronariana, doenças de Chagas também no coração, hepáticas do fígado, doenças pulmonares do pulmão, também pulmonar por DPOC, fibrose cística, tá? De fígado, hepatite C, transplante de fígado, insuficiência renal de rim, leucemias de medula, linfoma de Hodgkin, transplante de medula óssea e não Hodgkin, também transplante de medula óssea. Os transplantes, tá? Por exemplo, a doação do rim, da medula óssea ou parte do fígado pode ser feita em vida. O restante das doações ocorre quando tem a morte encefálica. Pelo menos 2 equipes, tá, médicas têm que constatar essa morte encefálica através de vários testes. Pessoas que sofreram um acidente que provocou dano, né, na cabeça, como acidente de carro, quedas, motos, né? E continuam com seus órgãos em perfeito estado e funcionamentos que podem ser doados e é diagnosticado a morte encefálica. Todos os possíveis doadores, por uma série de exames com finalidade de avaliar as condições também do órgão, porque esse órgão tem que estar em boas condições, serão transplantados, excluindo os pacientes com doenças transmissíveis como HIV, tuberculose, sepsis e outras. Nos casos onde será possível a doação desses órgãos, os mesmos serão retirados por uma equipe médica
e transplantado por outra equipe. Então, são salas conjuntas interligadas enquanto tira o órgão de uma pessoa, né? Já passa-se para o outro e pode tá transplantando no outro. Quando ocorre no mesmo hospital, quando ocorre em hospitais diferentes, ele vai vir, né, através de caixas, né? Se for em longas distâncias, até por transporte aéreo. Nós temos o tempo, né, que cada órgão pode ser armazenado, tá, em soluções e temperaturas específicas, que por um período máximo. O coração, tá, antes de ser transplantado, por isso que eles geralmente corre tanto, são transportes aéreos, 4 horas, pulmão de 4 a 6, fígado 12, pâncreas até 20, intestino de 6 a 8 horas, rins até 24 horas e vasos até 10 dias. Os cuidados de enfermagem com pacientes transplantados renais. Sempre avaliar a função cardiopulmonar, frequência cardíaca, pressão arterial, respiratória, saturação, tá? De acordo com os padrões normais. Avaliar o estado de hidratação, condições clínicas e verificação também de pressão venosa central, né? Para ver se não está tendo ou uma baixa de líquidos ou uma retenção. Reposição de líquidos conforme a prescrição, realizar balanço hídrico rigoroso e avaliar a função renal, de controle de diurese a cada hora, observando um padrão de pelo menos 30 ml por hora, tá? E observar a manutenção de catéter urinário pérvios, que são as sondas, manter controle de dor, né, com medicamento, que vai ser avaliado pelo nosso quinto sinal vital, que é aquela escala de dor de 0 a 10. Cuidado com os acessos vasculares, drenos, sondas, para evitar a tração e a umidade também. Presença de hemorragias, de hematomas da ferida cirúrgica, estimular a demolação o mais precoce possível, prevenção contra complicações pulmonares, tá, vasculares e também por lesões de pressão. Estimular e supervisionar e realizar exercício respiratório. Em alguns serviços também são realizadas as fisioterapias, né, respiratória e motora. Instituir os cuidados de infecção dos curativos com técnica totalmente asséptica e realizar o controle de glicemia também capilar. Nos pacientes com transplantado hepático, conectar cabos de pressão invasiva, capnografia, tá? Todos os cabos, eletrocardiograma, monitorizar esse paciente adequadamente. Verificar a glicemia capilar, manter jejum e sondas, né? Nasogástricas, já que são de origem, né? Ali do sistema digestório, manter os pacientes aquecidos para evitar a hipotermia, manter a cabeceira elevada, acessos pérvios, dieta líquida e leve após 48 horas, sinais vitais através da monitorização, níveis de consciência também, que pode causar uma encefalopatia, já que é fígado, né? Pode ter aumento da bilirrubina e causar uma encefalopatia. E mais corticoides, que corticoides faz com que diminua, né? Causa uma imunodepressão. Controles de peso diário para verificar esse edema desse paciente, se ele está tendo edema, balanço hídrico também. Trocar os curativos após 24 horas, quando chegou do centro cirúrgico. Ordenhar o dreno, tá? De Jackson-Pratt, que é um dreno que fica localizado, né, na parte hepática para diminuir aquela secreção. Os drenos de Kerr também, manter 10 centímetros, tá, abaixo da linha axilar média. E retirar a sonda após 24 horas,
e retirada a sonda vesical também de 40 a 72 horas. Não usar heparina e não fazer medicações intramusculares, já que os problemas hepáticos, eles têm problemas de coagulação, então pode causar sangramento. Os cuidados, tá, para os transplantados cardíacos, avaliar a função respiratória, as arritmias, a pressão arterial, intraarterial, o PVC, também monitorizado, funcionamento dos respiradores, dos tubos, manter os sinais vitais através, né, verificar através dos monitores, sonda gástrica nasogástrica aberta, instalar sistemas de drenagem funcionando, posicionar o paciente adequadamente, providenciar exames de laboratório, raio-x, se solicitados, jejum, controlar os gotejamentos dos soros, controlar o volume urinário, fazer balanço hídrico, observar suas características e principalmente cuidados de conforto, higiene oral e limpeza corporal. Os transplantes, tá? A gente também deve fazer massagem de conforto e mudança de decúbito nesse paciente, tá? Para não causar lesões, tá? Por pressão. E fazer limpeza da área cirúrgica pelos curativos, dos drenos, do catéter central, tá? Logo após o banho. Insistir na hidratação após a liberação do jejum, supervisionar toda a dieta oral dele, se ele aceitou parcial ou total. É importante destacar que todos esses cuidados prestados pelos técnicos deverão ser prescritos pelo enfermeiro e pelo médico. E além disso, os cuidados devem ser anotados em prontuários checados, como também as reações e respostas do paciente nas anotações de enfermagem de vocês. Nós temos aqui a terapia nutricional, tá? Que a gente tem a sonda, tá? Nasointeral, que esse paciente vai estar utilizando. O posicionamento dessa sonda nasointeral, a gente sabe que ela fica alocada lá no duodeno. Vocês podem ver na segunda foto que ela passa o estômago e está alocada no duodeno. Quem passa essa sonda é o enfermeiro. Depois de ser passado essa sonda, esse material é opaco e é feito um raio-x. Todas as dietas deverão ser corrido gota a gota ou com um controle de bomba de infusão. Depois de terminada a dieta, deve ser lavada essa sonda para não obstruir. Nós temos aqui as gastrostomias e jejunostomias, tá? Que elas são colocadas. Essa primeira foto vocês estão vendo aqui um bottom, então posicionamento externo, diretamente no estômago para poder estar inserindo a dieta. E no segundo, tá? A gente está vendo aqui a sonda, que ela vai ter o que? 20 centímetros para fora. A gente sempre tem que colocar a numeração na nossa anotação para ver se não foi tracionado ou se não entrou demais, para poder estar tendo essa introdução dessa sonda. Essa sonda aqui, tá? Ela é implantada no jejum. Vocês podem ver que ela vai ser implantada no estômago e vai migrar para o jejum. Ela está lá no jejum. Também serve para alimentação. Quando o paciente já está há muito tempo com uma sonda interal e já não está sendo efetivo, eles fazem essas duas técnicas. A terapia nutricional contínua, nós temos contínua, intermitente em bolos. A intermitente cíclico, que recebe num período de 8 a 16 horas, principalmente à noite, permitindo maior liberdade para o paciente e a aceitação da dieta oral durante o dia. Pode ser cíclico, né? Ela vai começar uma dieta oral alterando com essa outra dieta. As complicações podem obstruir a sonda se você não lavar adequadamente, irritação da nasofaringe e nasolabial, sinusites, rinites, deslocamento dessa sonda, né? Que é a tração, irritação da pele ao redor da ostomia, que vocês podem ver
que até a primeira ostomia lá atrás estava meio hiperemiada, alto volume residual gástrico. Se a gente tiver alto volume residual gástrico, a gente deve anotar, pular aquela dieta e só administrar a outra, tá? E comunicar ao enfermeiro, porque senão pode ter um aumento, né? O abdômen ele pode começar a ficar distendido e pode causar vômitos também e náuseas. Distensão abdominal também pode causar, nesses casos, de flatulência. O esvaziamento gástrico ele é lento, pode ter obstipação, diarreia, hiperglicemia e pneumonia aspirativa. A diarreia se você infundir muito rápido, hiperglicemia se tiver alto teor de glicose, pneumonia aspirativa é quando ele vomita e broncoaspira. Aqui nós temos os catéteres parenterais, tudo que é parenteral é por via endovenosa, né? Nós temos o NPT, que é o acesso venoso central, que é indicado em períodos superiores a 10 dias, né? E esse dispositivo é indicado para curto período, entre 7 a 10 dias. Dispositivos de catéter sobre agulhas, que a gente já viu, o gelco. O PIC, né? Geralmente o PIC pode ser o enfermeiro passar, mas o enfermeiro ele tem que ter um curso específico. O enfermeiro tem que ter um curso específico ou o médico passar. E nós temos também aqui o catéter central com inserção periférica, tá? Que é o próprio PIC, ele vai ser uma inserção periférica. Dispositivos, né? Como catéteres e agulhas também. Tem o catéter venoso central, nós temos aqui duplo lumen, que são 2 vias, e nós temos o portocard. Portocard, tá? Esse dispositivo ele é implantado embaixo da pele. Essa é uma agulha de portocard que é puncionado aqui. Existe, né, um silicone. Ele fica totalmente por baixo da pele. Quem funciona o portocard é o enfermeiro. E esse catéter ele tem que ser heparinizado. Uma solução. Quem vai preparar, mexer nesse catéter vai ser o enfermeiro. É muito utilizado para quimioterápicos também, tá? Dependendo do fabricante, esse silicone ele vai ter uma determinada quantidade de punções para ele. Aí, a administração pode ser contínua ou cíclica, que a gente diz, né? Complicações pode ser a flebite, a trombose venosa, uma obstrução desse catéter, uma infecção, uma hipo ou hiperglicemia pelas dietas. Os distúrbios eletrolíticos, tá? Nos pacientes da unidade intensiva apresentam o quê? Muitos distúrbios. Uma hora ele está super bem, daqui a pouco ele está apresentando esses distúrbios, tá? Eletrolíticos. Então, a gente vai dar uma olhada quais são eles, esses distúrbios de sódio, que a gente chama de hiponatremia, que o sódio plasmático está inferior a 135 mEq por litro. Ele causa uma fraqueza, uma fadiga, uma cãibra, dores musculares, hiporreflexiva também, vai ter uma reflexão, uma hipotensão, taquicardia, oligúria, edemas, né? Insuficiência renal aguda, cefaleia, anorexia, letargia, desorientação mental, convulsão e pode ter até o coma. Já na hipernatremia, tá? Que é uma dosagem de sódio superior a 145, ele vai ter sede excessiva, uma pele seca, febre, taquicardia, agitação, confusão mental também, colapso circulatório, edema agudo pulmonar e coma. Hipopotassemia, tá? Que seria o aumento do potássio, né? Mais de 3,5 mEq por litro. Debilidade muscular, paralisia flácida, vai ficar bem flácido, ele vai ficar bem bem flácido os membros, tudo. Diminuição ou ausência de ruídos intestinais, distensão abdominal,
poliúria, polidipepsia, que é aumento da sede, e alterações de traçados do elétron, já que o sódio, potássio e cálcio também vai agir no coração. E a hiperpotassemia, uma debilidade muscular, paralisia flácida, também alterações do elétron. Por isso que em UTI, todos os dias, frequentemente, se estão colhendo eletrólitos desses pacientes. A hipocalcemia, tá? Paralisias, irritabilidade, tremores, tá? Que é uma dosagem sérica de cálcio, né? Baixa. Tremores, tetania lactente, aquela contração muscular. Espasmos da laringe, convulsão e alterações no eletro também. A hipercalcemia, que é o aumento, né? Debilidade, fadiga, dor abdominal, náuseas, vômitos, constipação intestinais, letargia, aumento da contratibilidade cardíaca, cálculos renais, as otites fibrosas e ossificação irregular. Do magnésio, tá? A diminuição é ataque cardíaco, morte súbita e doença isquêmica do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, alteração também do eletro, provoca ou agrava, né, a hipocalcemia. E a magnesemia, que é o aumento, fraqueza, letargia, hipotensão, depressão do sistema nervoso central, bradicardia, alterações também do elétron. Já no fósforo, a diminuição, fraqueza muscular profunda, paralisia muscular e respiratória, cardiomiopatias, insuficiência cardíaca congestiva, arritmias, letargia, confusão mental e até o coma. Tá? No fósforo aumentado também, hipocalcemia, classificação extravasculares, insuficiência cardíaca e renal também. Os profissionais, eles devem sempre estar atentos às manifestações clínicas de sinais e sintomas, tá? Porque apresentando qualquer sinal e sintoma e tendo em mente que a gente colhe todos os dias, né, esses eletrólitos no paciente na UTI, visando a dosagem desses eletrólitos e também essas manifestações clínicas, a gente tem como prestar uma assistência consciente também e atuar nisso daí, sempre mostrar para o médico essas alterações. Aqui eu deixo o site de apoio para vocês, tá? Como queimaduras, doação de órgão, transplantes e as diferenças entre dieta interal e parenteral, as etapas da administração de uma nutrição parenteral, gastrostomia. E aqui é a nossa atividade de hoje. Agradeço a participação de todos.